Olá, amados, a paz do Senhor. Passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Não deixemos de nos congregar. Gostaria de trazer no dia de hoje uma pequena palavra com o seguinte tema: não deixeis a vossa congregação. Estamos vivendo nesses últimos dias, principalmente no período pós-Covid-19, um período onde muitas pessoas dizem estar servindo a Deus nas suas próprias casas. Estamos vivendo um período onde muitas pessoas dizem ser desnecessário frequentar um templo. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Frequentar um templo sempre foi um propósito específico de Deus para os seus filhos. Deus sempre teve um lugar específico para que os seus filhos o cultuassem. O povo de Deus sempre teve um lugar específico, um templo, para cultuar o Senhor. Desde que o povo de Israel sai da escravidão do Egito, ainda no deserto, Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo. Depois vem o templo do grande rei Salomão. Mas diz a Bíblia que o povo de Israel entra em desobediência e Deus permite que eles passassem 70 anos de cativeiro na Babilônia. Mas diz a Bíblia que depois de 70 anos, Deus então permite que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. Mas ao chegar a Jerusalém, após 70 anos de cativeiro, o povo de Deus encontra Jerusalém totalmente destruída. As casas estavam destruídas. O templo estava destruído. Mas preste atenção nisso aqui, queridos. Leia em sua casa Ageu, capítulo de número 1. Lá diz que quando o povo de Israel chega em Jerusalém e encontra a cidade e o templo destruído, o povo de Deus começa a reconstruir as suas próprias casas. E em Ageu, capítulo de número 1, você vai ver Deus repreendendo eles severamente. Deus disse assim: ei, que história é essa? Primeiro reconstruam o meu templo, depois reconstruam as suas próprias casas. Ei, queridos, veja o zelo de Deus pelo seu templo. Jesus frequentava o templo. Jesus frequentava as sinagogas, mas muitos de nós pensam que não é necessário que nós frequentemos um templo. Deixa eu dizer uma coisa aqui, amados, preste atenção nisso aqui, perceba que interessante. Deus nos criou com um propósito específico, para que nós vivêssemos em um ambiente específico. Vou repetir. Deus nos criou para que nós vivêssemos em um ambiente específico. E esse ambiente é o ambiente do templo. O que é o ambiente específico do templo? É um lugar onde nós cultuamos a Deus e temos comunhão com os nossos irmãos. O templo é um lugar onde temos comunhão com nossos irmãos e comunhão com o nosso Deus. Como eu disse, Deus criou todos os seres para viver em um ambiente específico. Pense comigo no peixe. O peixe também foi criado para viver em um ambiente específico. O que acontece se você tira o peixe da água e coloca o peixe na terra? Com o tempo, o peixe vai morrer. Você não precisa tirar o peixe da água, colocar ele na terra e dar um tiro nele para que ele morra. Basta que você tire ele do ambiente para o qual ele foi criado. E assim acontece comigo e com você. Como eu disse, Deus nos criou para que vivêssemos em um ambiente específico, o templo, para que nós tivéssemos lá comunhão com Ele e com os nossos irmãos.
Mas o que o diabo tem feito? O diabo tem colocado na mente de muitas pessoas ser desnecessário que nós vivamos nesse ambiente para o qual nós fomos criados. E assim como o peixe, quando o diabo consegue tirar de nós o desejo de viver nesse ambiente específico, o que acontece? Nós vamos morrendo, assim como o peixe. O peixe não morre quando você tira ele da água e coloca na terra, ele não morre imediatamente, ele morre com o tempo, ele vai se debatendo, ele vai se agonizando até que morre. Assim acontece comigo, assim acontece com você. Quando nós não frequentamos o templo, quando nós não estamos nesse lugar para o qual nós fomos criados, nesse ambiente específico no qual eu e você fomos criados, nós vamos morrendo aos poucos espiritualmente. Quando eu e você deixamos de frequentar o templo, aos poucos nós vamos deixando de orar. Quando eu e você deixamos de frequentar ao templo, aos poucos nós deixamos de meditar na palavra do Senhor. Quando eu e você deixamos de frequentar o templo, aos poucos deixamos de jejuar e aos poucos morremos espiritualmente. Ei, queridos, não deixeis a vossa congregação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual o nome dos irmãos que você congrega juntamente com eles? Qual o nome do templo que você frequenta? Qual o nome do seu pastor? Não deixemos a nossa congregação. Deus nos criou para que nós vivêssemos em um ambiente específico, e esse ambiente é o templo, o lugar onde nós temos comunhão com os nossos irmãos e principalmente o lugar onde nós cultuamos o nosso Deus. Amém. Que Deus te abençoe.